Luca, primeiro de tudo, muito obrigada, viu, por você ter disponibilizado aí o teu tempo para colaborar com esse projeto. Esse projeto Fora da Curva é um projeto que eu quero conhecer pessoas que tiveram histórias as mais diversas de superação, enfim. E eu conheço o teu canal, a Marcela me apresentou, acho incrível o trabalho que você faz. Então, pessoal, esse é o Lucas Carvalho. Ele é do canal Transdiário, faz um trabalho incrível que ele vai contar para a gente esse trabalho incrível que ele faz a partir da história dele. Então, Luca, queria que você contasse um pouquinho da tua história, como é que foi aí o desenvolvimento de tudo isso aí na sua vida. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite. Acho muito importante, assim, pessoas como você, profissionais, né, que têm essa preocupação de explorar outras narrativas igual de pessoas trans e tudo mais, ligados à saúde. Então, isso é muito importante para a gente, enquanto comunidade, ter esse tipo de visibilidade. Como eu disse, eu sou uma pessoa trans. O que isso quer dizer? Quando eu nasci, o médico falou que eu era uma menina. Depois, quando eu cresci, eu entendi que, na verdade, eu sou um menino. Falando assim, parece que é um processo muito simples, só que não é. Eu comecei a minha transição com 26 anos, hoje eu tenho 30 anos. E quando é que você sentiu isso forte em você? Hoje, né? Hoje, olhando para trás, a gente consegue ter um entendimento melhor, assim. Eu vejo como eu tive questões com meu gênero a vida inteira. Desde as minhas memórias mais remotas da infância, eu já apresentava sintomas, né? Mas eu não tinha o menor entendimento do que era identidade de gênero, do que era transexualidade, muito menos os meus pais, né? Tipo, é uma outra geração. Agora a gente está falando abertamente sobre transexualidade, sobre identidade de gênero. Por mais que seja uma questão bem antiga, né? A gente está conseguindo falar sobre isso agora. Então, na minha infância, mal e mal se falava sobre homossexualidade. Então, por exemplo, eu tinha uma coisa de ir no quarto do meu irmão e pegar as roupas dele e colocar cuequinha, sabe? Várias coisas desde criança. Eu lembro de dormir e pedir pro Papai do Céu para me transformar em menino, sabe? Tipo, bem pequenininho, assim. Só que, enfim, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, do que aquilo significava. E aí eu cresci. Na minha infância ainda foi uma coisa mais flexível, porque, enfim, o corpo infantil, ele é neutro, então não tinha peito, não tinha todos os caracteres femininos, né? E a minha família permitiu que eu brincasse, que eu me vestisse do jeito que eu queria, assim. Então, eu lembro até de negociar coisas com a minha mãe, por exemplo, que a minha mãe adorava. Ela é super perua, então ela adorava vestido e colocar coisas no cabelo e não sei o quê. E eu detestava aquilo tudo. E aí a gente negociava. Era tipo assim, ó, então tá. Então, por exemplo, na minha festa de aniversário, até o parabéns, você fica com essa roupinha. Depois você pode colocar o que você quiser, sabe? A gente tinha essas negociações, assim. Mas, enfim, depois, na minha adolescência, foi quando realmente começou o sofrimento. Assim, que eu lembro de não entender o que estava acontecendo, de não aceitar as mudanças que estavam acontecendo com o meu corpo, de realmente aquilo me trazer sofrimento. Assim. Mas então você teve contato com o sofrimento na adolescência? O sofrimento mais interno, psicológico? Foi mais na adolescência. E aí, o que aconteceu? Não tinha respostas, não sabia o que aquilo queria dizer. Tentei me enquadrar, tentei viver uma vida como uma mulher cisgênero, heterossexual. Fui lá, me vesti toda, tinha o cabelo comprido, usava maquiagem, não sei o que e tal. Só que isso me trouxe algumas consequências, que por exemplo, na minha adolescência eu tive um período bastante depressivo. Assim. E eu não sabia o porquê, eu não sabia o que estava acontecendo, até porque eu sentia atração por meninos. Também, né? Eu tinha uma atração por meninas, que aquilo eu reprimia também, não conseguia entender e tal, mas eu sentia atração pelos meninos também. Então, eu ficava num dilema, não sabia o que estava acontecendo, era muita coisa para conseguir processar. E aí, eu sou de Belo Horizonte, então esse período foi todo em BH, e aí depois eu vim para São Paulo para fazer faculdade, e foi quando eu consegui experimentar mais principalmente a minha sexualidade. Então, eu conheci meninas na
faculdade, me relacionei com meninas e eu achei que aquela era a resposta. Falei, bom, é isso, né, gente? Eu sou uma sapatão masculina, gosto de usar essas roupas aqui, achei a resposta. E por muito tempo eu vivi achando que era isso. Só que tinham outras questões que eu não achava, que não se encaixava. Então, assim, eu não gostava de me olhar no espelho. Por mais que eu me achava bonita, é muito difícil explicar, mas assim, eu me achava bonita, eu me achava atraente. Só que eu não achava que aquela pessoa que eu via no reflexo era eu. Por mais que eu vestisse roupas tidas como masculinas, eu não conseguia integrar tudo aquilo na minha identidade, sabe? Eu olhava e falava, meu, tá, mas eu ainda vejo uma menina usando roupas tidas como masculinas. E aí foi só lá com os meus 20 e poucos anos que eu comecei a entender e a ver pessoas como eu. Então, graças à internet, graças a pessoas como Tammy Gretchen, né, que trouxeram essa visibilidade, que eu olhei e falei, cara, olha, isso aqui é uma possibilidade, sabe? Entrou no meu radar essa possibilidade. E aí, com 24, eu mudei para Lisboa, fui morar em Lisboa para estudar, e foi lá que o meu processo começou. Foi muito importante para mim ter ido para Lisboa por vários motivos, mas eu acho que o principal deles foi ter sentido que eu me libertei um pouco das repressões que eu vivia aqui. Então, assim, eu não convivia diariamente com a minha família, nem com as expectativas da minha família. Eu não convivia diariamente com as expectativas dos meus amigos, das pessoas que eu amava e tudo mais. Então, eu me permiti experimentar mais e viver mais esse lado, sabe? E aí, com 25, 26 anos, eu realmente aceitei pra mim que eu era uma pessoa trans. Aí eu tive essa conversa com os meus pais via e-mail. Eu mandei um e-mail para eles, porque para mim era muito difícil verbalizar tudo isso. Era muito difícil. Aí eu escrevi um e-mail para eles e falei, olha, é isso que está acontecendo. Eu também não tenho respostas. Eu ainda não entendo tudo isso. Vou procurar ajuda e vou contando para vocês nesse processo o que está acontecendo, assim, porque é isso. E como foi para eles? Eu fiquei surpreso, na real, porque os meus pais, eles são a família tradicional brasileira, né? Tipo assim, cresceram em Minas, uma família muito tradicional, os 2 filhos, era o casal de filhos, eu tenho um irmão, então era o menino e a menina, era tudo, sabe, muito certinho, assim. E eles não lidavam bem, nem, por exemplo, com a sexualidade. Eu tenho uma tia que é lésbica, irmã do meu pai, e eles não lidavam muito bem com o fato dela ser lésbica. Então, assim, eu já cresci com essa sombra de, putz, eu não posso ser, porque eu já vi aqui como é que eles lidam com isso, entendeu? Então, quando eu contei pra eles, eu achei que ia acontecer um rompimento familiar. Eu achei mesmo. Eu falei, cara, já tô aqui em Lisboa, existe um oceano de distância entre a gente, e ainda vou jogar essa bomba na família? Bom, por aqui eu vou ficar e vou fazer a minha vida, sabe? Já se preparou pra isso. Exato, me preparei pra esse momento, só que, assim, eu fiquei muito surpreso que eles me apoiaram demais, assim. Eu acho que num primeiro momento teve um choque, principalmente da minha mãe, assim, opa, meu Deus, o que tá acontecendo? Onde foi que eu errei, sabe? Entrou meio que nesse discurso, assim. Pergunta clássica da mãe, né? Exato, o que eu fiz de errado e tudo mais. O meu pai, a preocupação dele foi mais no sentido médico. Então, quando eu contei pra ele, ele falou, meu, me conta a novidade, assim, você é meu filho, eu te conheço, eu sei que tem alguma coisa aí faz tempo, eu só não sabia o que era, entendeu? Tô do seu lado e tudo, mas ele tinha muito medo do que eu ia fazer. E aí a minha mãe também, depois desse primeiro baque, ela super ficou do meu lado, assim, a ponto de toda grande consulta que eu tinha em Lisboa, ela pegava um avião daqui, ia pra lá pra ir comigo nas consultas. Meu, eles foram, assim, eu não sei, não tenho nem palavras, sabe? Tipo, eles foram muito importantes pra mim nessa trajetória, porque o apoio familiar muda tudo, né? Muda tudo, assim.
E não é nem uma questão financeira, porque eu já estava completamente independente, eu já trabalhava lá, eu tinha minha grana e tudo, estava tudo bem. Mas ter esse apoio, saber que os meus pais estavam do meu lado, me trouxe uma qualidade, assim, de vida, uma saúde mental, sabe? Eu comecei o processo lá em Lisboa e aí eu decidi criar o meu canal para contar para as pessoas o que estava acontecendo, porque o meu medo era, a próxima vez que eu for passar férias no Brasil, ninguém vai me reconhecer, sabe? E aí eu comecei a gravar vídeos meio que para contar o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo comigo, as questões que eu ia descobrindo também para trazer esse diário de olha como eu tô agora, fisicamente, como eu tô mentalmente. Quando eu imagino que os desafios, aí falando de um ponto de vista fisiológico mesmo, né? Sim. Os teus desafios físicos, médicos, né? De passar por Sim. todas as transformações, que não deve ser simples, né, Luca? Sim, essa parte é engraçado, porque quando eu comecei a transição, eu achei que a parte mais difícil seria a fisiológica. De fato, é um processo que ele é profundamente transformador. Não dá para explicar tudo que mudou dentro de mim devido a esse processo. Acho que a parte mais importante, ninguém fala muito, que é esses processos internos. Porque uma coisa sou eu, enquanto uma menina branca de 50 quilos que tá andando na rua. Outra coisa sou eu, um homem branco de quase 70 quilos, com músculos e barba na cara, andando na rua. Essas experiências são completamente diferentes. E que você precisa entender esses pesos e essas medidas, porque talvez você tenha uma atitude super machista que está enraizada em você, mas uma coisa é uma mulher replicando o machismo, outra coisa é um cara sendo machista. Nós, seres humanos, somos seres absolutamente vinculares, né? A gente só fala da gente na relação o tempo todo com o outro, mesmo que existam vivências internas. Então, eu imagino que todas as modificações, por exemplo, se a gente pensar numa adolescente que passa por mudanças físicas, fisiológicas, isso vem junto com a mudança também de comportamento, de modo de pensar, de modo de agir. Coisas bestas, por exemplo, hoje em dia eu namoro com uma menina, e aí ela tava, um tempo atrás, de TPM, tava sofrendo com cólicas e não sei o que, e eu chego pra ela e falo, cara, eu sei como é que é isso, porque eu já passei, entendeu? Então, tipo, eu sou um homem, mas que ao mesmo tempo eu entendo o que é sentir cólica, eu entendo o que é as mudanças de humor, são todas essas coisas que a gente olha e fala, meu, que doideira, sabe? E que experiência também ao mesmo tempo rica, não é? Porque é como se você conhecesse os meandros dos dois lados, né, de alguma maneira. E eu fico me perguntando, quando você estava falando, teve algum momento, Luca, que você ficou assim com muito medo, ou que você teve dúvida, ou que você ficou, enfim, angustiado com o processo? Várias vezes. O que acontece, né? Como o tema transexualidade, ele ainda é muito recente na discussão social, né? A gente está começando a falar sobre isso. Os caminhos, eles não estão muito trilhados. Sim. Então, o que eu sinto é que eu, em algumas medidas, eu tô... Sabe quando você tá na mata, assim, com a peixeira e você vai abrindo o caminho? É meio isso, assim. Bandeirante, né? Exato. Então, tipo assim, o que acontece pra mim é essa sensação de este caminho que eu tô trilhando, não tem muitas pessoas que passaram por ele. Então, eu não tenho muito onde me espelhar. Eu não tenho muito como ver o que aconteceu. Eu tive muitas dúvidas, por exemplo, quando começar a terapia hormonal, quando eu fui começar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que essas mudanças vão me agradar? Será que eu vou me arrepender? E eu acho super importante que esses questionamentos, eles aconteçam e que as pessoas levem muito a sério todas essas questões. Quando você está no processo de transição ou outros processos que você passa na vida, ponderar muito, principalmente quando são decisões tão importantes, né? Então, por exemplo, eu fui tirar o meu peito, fazer a mastectomia. Cara, é um procedimento que ele é irreversível. Eu tenho que estar muito consciente de que é isso que eu quero. Desde o momento em que eu me entendi trans, até o momento que eu fui começar a terapia hormonal, eu fiquei em terapia por mais de 6 meses.
para entender se era aquilo mesmo que eu queria. Essas questões e essas dúvidas são muito importantes no nosso processo de autoconhecimento, de autoaceitação. Você me passa uma ideia de uma pessoa que tem muita clareza e muita sensatez do que se passa com você. E uma coisa que acho que faz uma diferença, além do amor todo que você recebeu da tua família, né, que eu acho que isso é impagável, mas eu acho que você não tem medo de questionar. Você não tem medo de dizer, será que eu quero? Será que eu não quero? Será que eu tenho medo? Será que eu não tenho? Será que eu vou me arrepender? Quer dizer, essa coisa de pegar a realidade, olhar para ela e vamos esmiuçar essa realidade. Vamos ver tudo o que ela pode suscitar em mim. Me parece que isso é um ponto muito forte nesse processo, ajuda muito. Sim, para mim isso é fundamental. A grande parte da minha transição está baseada nisso, sabe? Se eu tô quebrando com a norma, eu não vou entrar em uma outra norma, entende? Então, assim, eu lembro lá na minha adolescência, quando eu comecei a beijar meninas, que todo mundo falava, sapatão, lésbica, não sei o quê. Aí, numa festa qualquer, eu beijava um menino. Aí ficava, mas não era sapatão? Eu falo, gente, eu já tive um puta trabalho pra quebrar essa barreira aqui, entendeu? Agora vocês querem me colocar numa outra caixa? Calma, deixa eu viver minha vida, assim. Então, esse pra mim é um ponto muito importante de entender que aqui existe a norma da sociedade, mas existem outras subnormas que, se você não prestar atenção, você acaba caindo nelas. E, Lucas, o que você diria para uma pessoa, não é, que está vivendo, porque, como você falou, isso é um caminho que não está totalmente trilhado. O que você diria para essas pessoas e para as pessoas que estão no entorno dessa pessoa? Família, amigos, o que você acha que ajuda? Como é que uma pessoa pode buscar uma ajuda em relação a isso? Então, para as pessoas que têm alguma questão com seu gênero, que acham, né, que são trans, eu tenho algumas coisas a dizer. Primeiro de todas ninguém pode dizer se você é trans ou não, além de você. Então, assim, eu recebo milhares de mensagens falando assim, Luca, eu não gostava de vestidos, eu não gosto de maquiagem, não sei o que, será que eu sou trans? Eu falo, cara, eu não te conheço, eu não sei da sua história, eu não sei o que você sente no seu íntimo, então, assim, eu nunca vou poder te responder se você é trans ou não. Inclusive, se você for num psiquiatra e ele te falar, você é trans ou você não é trans, corre, porque nem o médico pode te dar essa resposta incisiva. É verdade. Ele vai te ajudar a entender a sua própria resposta. E o segundo ache uma maneira confortável de viver a sua verdade, porque muitas vezes a gente fica com medo, a gente fica desesperado, achando que, a minha família não vai me aceitar, eu vou perder o emprego, eu vou perder a minha namorada, o meu namorado, e aí a gente acaba deixando a nossa felicidade e a nossa vida para depois. Uhum. Só que esse depois vai até quando? De fato, você pode perder o seu emprego e aí você não vai ter uma fonte de renda. De fato, você pode ser expulso de casa e você não vai ter um teto para morar. Procure se estruturar de uma maneira, entenda quem são as pessoas que vão estar do seu lado, independente de tudo. Como é que você consegue ter uma mínima estrutura financeira, sabe? Para viver a sua verdade. Para as pessoas que estão em volta, o primeiro de tudo procura se informar com quem já vive essa realidade. E acima de tudo, assim, acima de qualquer informação, eu acho que é afeto, sabe? É amor, é estar do lado, assim, falar, cara, eu posso não entender todos os termos, eu posso não saber tudo que você vai passar, mas eu tô aqui para te dar a mão e vamos junto, sabe? Eu vejo isso muito pela minha avó, tipo, a minha avó, ela não entende nada. Eu lembro quando eu fui na casa dela a primeira vez depois da transição, que ela chegou pra mim e falou assim, é Luca, né? É esse o nome que você quer que eu te chame? Ah, então tá bom. Tá bom, meu filho, tá resolvido. Ai, que lindo. E é sobre isso, assim, você não precisa saber tudo, você não precisa entender tudo. Não precisa entrar em detalhes, não precisa Exato. Perguntando. É isso, é tipo, ela tá do meu lado, ela me ama, ela mostrou que respeita a minha identidade, sabe? É só isso. Agora, uma última pergunta, Luca. Você sempre foi uma pessoa assim, de acreditar
que as coisas na vida podem ser enfrentadas, independente da transição de gênero. Como ser humano, você sempre trouxe esse impulso, esse drive dentro de você com a vida? Sim, eu acho que desde sempre tive essa força de enfrentar as coisas de frente. Eu tenho uma realidade que ela é muito privilegiada, tipo, eu tive acesso a estudo, a tudo isso, é uma casa confortável e tal, mas teve uma coisa que eu aprendi desde cedo, que é: não adianta a gente fingir que as coisas não estão acontecendo, porque elas estão, e elas estão aí na sua frente. Até os meus amigos brincam comigo que, tipo, eu não sei consolar muito as pessoas, eu sou vamos resolver, sim, sabe? Tipo, eu não sei se é aquela pessoa... Você é realizador, né? Exato, eu não sei chegar e falar assim, não, tadinha, nossa, coitado, que pena. Eu falo, tá, como é que a gente vai resolver? Forma prática, vamos lá, sabe? Então isso é uma coisa muito legal, porque eu acho que isso que eu estou chamando de fora da curva, que no final das contas quase todos os seres humanos podem ser fora da curva, né? O que eu vejo, e estou vendo em você também, é exatamente não entrar no discurso da vitimização, do coitado, do oh meu Deus, a minha vida. Claro que tem coisas muito difíceis, ninguém está dizendo que não tem, mas as coisas ficam mais difíceis se elas não forem conversadas e enfrentadas, porque elas não vão ficar fáceis. Bom, eu não consigo resumir tudo que eu já passei na vida nesse nosso vídeo, mas assim, eu já tive situações bem difíceis ao longo da minha vida, assim, de minha saúde mental da minha família, assim, dos meus pais e tudo mais, que foram situações bem complicadas. E eu acho que o principal aprendizado é isso: não adianta a gente fingir que nada está acontecendo, porque isso não vai melhorar a situação. Quanto antes você entender que alguma coisa precisa ser feita e que você tem autonomia sobre a sua vida, que você pode fazer coisas que vão mudar a sua vida, você está no controle. Não no controle de tudo, porque, enfim, né, o mundo é um grande caos e ninguém escolheu passar por uma pandemia, por exemplo. Não. Mas, dentro do meu microcosmo, eu consigo controlar como eu vou reagir a isso, o que eu vou fazer a respeito disso. Eu acho que isso é o mais importante do entendimento, assim. Olha, Luca, muito, muito obrigada pelo nosso papo. Eu ficaria aqui várias horas conversando com você, além de que você é uma pessoa incrível, viu? Tem uma força aí, e emociona a gente ouvindo o seu relato. Então, muito obrigada, viu? E eu espero que esse vídeo aí possa ajudar muitas pessoas, como você, eu sei que você tem ajudado muita gente. Beijo muito grande obrigado. Pra você, viu? Beijo. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.